Bem-vindo a mais um episódio do nosso mini curso de HTML e CSS aqui da Hashtag Programação. A gente está aqui construindo a nossa landing page e já fizemos a seção principal aqui, já vendo bastante dos conhecimentos de CSS e HTML que vão ser importantes para a gente para terminar esse projeto. Só que agora a gente tem que construir as outras seções da página. Lembra que a gente já até criou links para essas? A gente vai construir essas seções e vai conectá-las a esses links para então ter uma página completa. Beleza? Então, sem mais delongas, bora aí pro vídeo. A vinheta. Então, beleza, galera. Aqui, a gente fez a primeira seção, a seção principal da nossa página. A gente colocou aqui Hero Section. Beleza. A gente vai fazer outras seções que nem essa. Só que dedicada a outros conteúdos. Vamos lá. Section, para isso, já que a gente de fato quer fazer uma seção na página, faz sentido que a gente use a tag que descreve isso. Ah, Daniel, podia usar outra tag? Podia, você podia ter colocado uma div, mas o lance é que a section ela vai comunicar muito melhor para quem está lendo o seu HTML que você está definindo uma seção da sua página do que uma div. A div é muito genérica, ela não comunica isso. É mais difícil de você bater o olho no código e já sacar o que quem escreveu o código quer fazer. E a gente está prezando aqui pela legibilidade também. Beleza? Então tá bom. A gente fez aqui a section. E a nossa section agora vai ser a primeira dessas, sobre. Vai ser sobre a empresa. Então aqui a gente vai colocar um relato, colocar aqui uma outra imagem, beleza? Então a gente vai ter essas duas seções aqui, tranquilo? As minhas seções vão ser... Bom, os meus dois elementos vão ser uma imagem, aqui ó, eu vou botar então aqui uma IMG, beleza? IMG que a gente sabe tem dois atributos aqui, source e alt. O source é para a gente definir qual é o endereço, qual é o lugar no qual está a imagem que a gente quer pegar e exibir aqui na nossa página. Então eu já botei aqui as imagens no meu projeto que a gente vai precisar, ou que eu vou precisar, e você vai colocar imagens correspondentes no seu. Mas eu coloquei aqui, ó, about.png. Então aqui já vou até salvar para te mostrar. Apareceu aqui, ó. Tá vendo? About. E alternativo, eu vou botar aqui foto de outro cachorro comendo uma meia. Beleza? Que a gente vai botar aqui. Ó, aqui eu tinha esquecido um ponto. Isso aqui é importante a gente botar ponto assim, pontuar como uma frase gramaticalmente correta, né? Por quê? Porque esse aqui não só é o texto que vai aparecer quando a sua imagem não for carregada na sua página, né? Ah, sua página carregou, mas a imagem não pode ser carregada, porque você estava com a internet fraca, qualquer coisa assim. Isso aí pode acontecer. Então esse texto vai aparecer, mas não só isso, pessoas que têm alguma deficiência visual vão tentar acessar o seu site usando leitores de página. E aí esses leitores de página, quando passam por uma tag IMG dessas, leem essa descrição aqui no alt para falar para as pessoas, para os usuários com deficiência visual, o que é que existe aqui nessa seção da página, sacou? Então é bacana que a gente escreva aqui com o português correto para que o leitor saiba orientar o usuário da melhor forma. Beleza? Então tá bom. A gente colocou aqui a nossa imagem. A gente vai colocar do lado da imagem também uma seção aqui, ó. Vou botar aqui um H2, beleza? Por quê? H2 é aquela tag que a gente usa para fazer títulos na página. E, por mais que o que eu quero colocar aqui não seja exatamente um título, eu quero que ele tenha alguma expressividade. Então eu vou me aproveitar do fato de que as tags H1 a H6, elas dão força ali para o texto, versus uma simples tag P de paragraph, né? Parágrafo. Beleza? Então vou fazer o seguinte. Eu peguei isso aqui e eu já tinha deixado preparado o texto aqui, que eu só vou copiar. Tá aqui. Eu já tinha preparado o texto e aí eu vou colocar aqui. Aí botei aqui, ó. As meias patinha foram criadas com a missão de oferecer aos nossos clientes um produto único de alta qualidade que proporcione conforto e estilo ao vestir. Utilizamos algodão egípcio de primeira linha para garantir a suavidade e a respirabilidade dos pés em dias quentes de verão. E você pode ver aqui que isso aqui é um texto padrão que eu vou colocar aqui porque eu estou descrevendo o meu produto de uma forma que deixe quem está visitando a minha página mais inclinado a tentar comprá-lo. Certo? Beleza. Por isso que eu coloquei aqui. Aqui, olhando direito, eu até acho que o H2 talvez tenha sido demais. Então eu vou tentar mudar essa tag aqui rapidinho para H3. E acho que ficou melhor. Beleza? Só que aqui, isso aqui ainda não acabou. A gente tem que nomear essas sections. Beleza? E aí a primeira coisa que eu vou fazer é... Bom, nomear é identificar aqui para mim.
E aí eu vou identificar essa tag com um atributo ID. E esse atributo ID eu vou nomear assim, ó, about. Só que se você for ver, esse about é o mesmo about que eu coloquei aqui no item de navegação. Tá vendo? Nesse item aqui em cima. E sabe por que eu fiz isso? Aqui ele está falando, ó, eu estou referenciando o elemento cujo ID, e aqui lembrando que hashtag, o símbolo hashtag aqui no HTML, simboliza um ID. Então aqui, eu estou referenciando um elemento cujo ID é about. E aí agora que eu tenho um elemento com o ID about, eu cliquei aqui e ele centralizou nesse elemento, sacou? Então é para isso aqui que essas tags de navegação servem. Aí quando a gente tiver uma página maior, a gente vai poder clicar aqui, ou o usuário vai poder clicar aqui e ser direcionado direto para a seção específica da página. Beleza? Aí agora com isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai botar algum CSS ali para organizar esse texto aqui. E aí primeiro de tudo, vamos lá. About, about aqui, aí a gente quer colocar aqui um display flex, beleza? Ó, display flex, que já por padrão coloca esse elemento aqui em linha, né? O flex direction ele coloca na linha, né? Flex direction row é o padrão. Tá aqui. Por hora, isso aqui parece bom. Na verdade, aqui eu vou até ampliar, e você tá vendo aqui que numa tela maior, isso aqui ainda funciona, tá ok. Beleza. Eu talvez até colocasse aqui, ó, fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte, hashtag about, e aí eu vou pegar o elemento H3 que existe dentro da seção about, e aí eu vou dizer que ele deve ter largura máxima de 60%, tá bom? Simplesmente porque, assim, quando a minha tela está dividida pela metade, aí ele tá tudo bem, ele tá usando o espaço que ele tem. Mas aqui agora, ele tem muito espaço, então eu acho que ele tá sobrando, sacou? Ele tava sobrando, assim, tava muito extenso, podia concentrar um pouco mais esse texto. E aí agora, você tá vendo que eu tenho esse espação todo aqui. Eu quero organizar esses elementos, então, para isso. Lembrando, isso aqui é um display flex, isso aqui fez o quê? Fez um retângulo aqui, tem esse retângulo que envolve tanto essa imagem quanto o texto, o retângulo que envolve tanto essa imagem quanto esse texto, ele é flex, ele está caracterizado como flex. E aí ele está organizando os elementos internos dele dessa forma. Aí o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero que esse display flex centralize esses elementos aqui mais para o meio do display, mais para o meio do retângulo, e eu quero que, aqui na horizontal, né, centralize aqui mais para o meio, e eu quero que o texto também fique mais centralizado aqui para o meio, tá bom? Então a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai clicar aqui no About, vai colocar Justify Content, que é a propriedade que permite a gente alinhar no eixo principal, que por padrão é linha, e como a gente não mudou aqui, a gente vai continuar, então ele ainda é linha, a gente vai definir aqui o alinhamento dele na horizontal, e eu vou botar aqui, ó, Center, ou seja, eu quero centralizar na horizontal. Aqui não fez muita diferença, porque, novamente, numa tela comprimida para metade da tela total, eu não tinha tanto espaço assim para eles se reorganizarem. Mas na tela completa, você viu que eles já se centralizaram mais. Beleza? Não só isso, eu também quero colocar aqui, ó, Align Items Center. Então eu coloquei aqui Align Items Center. Repara, o texto centralizou mais. Beleza, bacana. Isso aqui é bom. Ainda tem mais algumas coisas que a gente pode fazer. Mas por hora, vamos deixar aqui isso aqui dessa forma, porque isso aqui é a minha seção de About. Beleza? Então aqui tenho a minha seção de About, tenho a minha Hero, depois eu tenho a minha seção de About. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou partir para a minha próxima seção, que é a minha seção de funcionários. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui a minha nova section, cujo ID vai ser igual a employees, beleza? E aí, deixa eu dar uma olhada aqui só para confirmar, beleza, o que eu tinha colocado aqui era employees. Então tá tudo certo. Salvei aqui, e aí agora eu quero colocar a foto aí dos funcionários, tá bom? Quero colocar, a minha ideia para essa sessão é que eu tenha fotos dos funcionários junto de um depoimento deles aqui sobre a experiência deles com a empresa. Tranquilo? Então aqui eu vou usar articles, article, que é essa tag aqui, que simboliza, ó, aqui, mas você pode simplesmente digitar article e apertar Enter, que o Visual Studio Code ele já vai gerar para você a tag de abertura e a tag de fechamento, e a minha ideia é gerar articles, ou seja, unidades que vão conter
a imagem aqui, a imagem do funcionário, junto de um depoimento dele sobre as opiniões dele, sobre o processo dele de trabalhar nessa empresa, sacou? Então vamos colocar aqui, ó, primeiro de tudo. Eu vou botar aqui a imagem do primeiro funcionário, aí eu vou botar aqui, ó, Assets. Eu já tenho aqui as imagens separadas, então você que vai arrumar imagens dos seus funcionários da sua empresa, você coloca eles aqui em pastas do projeto, tá bom? Aí eu botei aqui em Assets, Image, e aí eu tenho aqui funcionário 1, e eu vou copiar essa estrutura aqui, porque essencialmente eu vou ter 3 funcionários. Mas antes eu vou começar com o funcionário 1 e o 2, tá bom? Vou começar com o 1 e o 2. Ó, botei aqui o funcionário 1 e o funcionário 2, típicos funcionários aqui da empresa. Beleza, agora eu tenho aqui esses funcionários, e aí eu vou botar aqui, ó, um paragraph, né? Uma tag P, e eu vou colocar dos dois, na verdade, aqui, ó. Vou colocar aqui uma tag P, porque isso aqui vai ser o relato deles. E aí deixa eu copiar aqui, porque eu já tinha o relato deles. Ó. Vou copiar aqui. Esse vai ser o relato do primeiro funcionário. E esse vai ser o relato aqui do segundo funcionário. Então tem aqui. Primeiro funcionário, primeiro relato, segundo funcionário, segundo relato. Beleza? Só que agora, a gente precisa dar um jeito no seguinte. Essa imagem aqui não está formatada. Essa estrutura aqui não está formatada. E a gente quer que isso esteja formatado de fato. Aliás, antes da gente abordar esse problema, deixa eu só te mostrar uma coisinha aqui. Clicando aqui em funcionários, você vê que ele já é redirecionado para a seção de funcionários. Por quê? Porque a gente já tinha preparado essa estrutura e agora ela está funcionando. Beleza? Então agora, vamos ver aqui. Primeiro de tudo, aqui, Employees, a nossa seção, ela vai ser também um Display Flex. Ele vai alinhar os elementos em linha, beleza, bacana. Aqui a gente quer que esses elementos eles estejam um pouco espaçados, tá? A gente quer que eles estejam um pouco espaçados, não podem estar tão assim um colado no outro, não. Mas a gente já vai lidar com isso, beleza? Tá, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente quer que cada article, então, employees, e aí eu vou selecionar, fazer um seletor aqui para o article, ou seja, qualquer article que exista dentro de employees vai receber essas definições de estilo que eu coloquei aqui. Tudo bem. Ele vai ter... Bom, ele vai ser um display flex, só para organizar esses elementos, só que ele vai ser um display flex com flex direction column, senão isso aí vai acontecer, e a gente não quer que isso aconteça. Column. Tá bom. Isso aqui pode não ter feito nenhuma mudança para o que a gente tem agora, mas isso vai permitir que a gente faça uma organização melhor de cada um desses articles. Lembrando que article é a tag que eu usei para agrupar a foto do funcionário e o depoimento dele. Beleza? Lembrando que article é a tag que eu usei para unir, para agrupar a foto do funcionário com o depoimento dele. Beleza? Então agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou pegar aqui Employees, ou seja, partindo ali da seção Employees, né, que é a seção que tem esse ID, eu vou pegar todo o article e eu vou definir uma coisa para as imagens que existem e dentro de todo o article que está dentro do employee, beleza? Você passa o cursor aqui em cima, o Visual Studio Code te mostra exatamente qual é o tipo de elemento que eu estou selecionando com esse seletor aqui. E aí, bom, você já vê que eu estou selecionando a imagem aqui dos funcionários que eu coloquei. Eu vou usar duas propriedades bacanas. Eu vou primeiro definir uma largura para ele. E a largura aqui, sem nenhum mistério, né? Você já conhece essa definição aqui, tá bom? 5 rm de largura para aqui para as imagens. Você vê que elas diminuíram proporcionalmente, né? A altura foi definida de forma a manter a proporção da imagem, não distorcer ela, tá bom? E aí agora eu vou usar a propriedade Clip Path. Clip aqui é de recortar, né? E aí o caminho de recorte. Por quê? Porque eu quero gerar um recorte nessa imagem, tá bom? Em cada uma dessas imagens. E aí aqui eu vou definir o caminho desse recorte. Se eu definir o caminho desse recorte como circle, e circle dessa forma aqui, o CSS vai fazer um recorte circular nelas. Beleza? Então agora eu tenho imagens circulares aqui aqui nos meus articles. Tranquilo? Isso aqui é bom. Isso aqui tá no caminho do que a gente estava querendo. Agora o que eu vou fazer é botar aqui, voltar às definições de CSS do article. Eu vou dizer que ele já que é uma coluna,
já que é uma coluna a dimensão principal e é linha a dimensão concorrente, a dimensão secundária, beleza? Eu vou definir primeiro um alinhamento na dimensão secundária. Na dimensão secundária porque eu quero alinhar isso aqui na horizontal. Então alinhar isso aqui na horizontal vai ser justify content, vai alinhar isso aqui na horizontal vai ser align items, porque a horizontal é a segunda dimensão, é a dimensão secundária, a dimensão cross, né, cruzada. Align items, eu vou botar aqui center, tá bom? Então centralizei esses elementos aqui. Aí agora todo o article meu, assim, todo o depoimento de funcionário vai começar com uma foto do funcionário aqui, que vai estar centralizada no topo do retângulo, e aí depois o depoimento dele, tá bom? Agora eu também vou definir para o article o seguinte, ele vai ter uma largura definida, aqui ó, vai ter uma largura definida, width de 400 pixels. E aí eu vou botar aqui 400 pixels, e por fim eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou dizer que ele vai ter uma cor de fundo de aqui, né? A cor que a gente está usando no nosso sistema. Beleza? Vou botar essa cor aqui. Aí, já terminou, Daniel? Vai ficar assim? Não, não vai ficar assim. Mas é porque eu quero fazer uma pausa e eu quero te mostrar o seguinte. Isso aqui vai ficar bacana, vai ficar melhor de você ver. Imagina que ao invés de 400 pixels eu tivesse colocado 800 de largura, tá bom? Se eu colocar 800 de largura, então cada um desses retângulos que tem 400 pixels agora, cada um desses dois retângulos aqui, tem um retângulo envolvendo esse cara aqui e tem um retângulo envolvendo esse cara aqui, eles têm que dobrar de largura, né? Porque eu estou mudando de 400 para 800. Só que eles não dobraram aqui de largura. Eles só cresceram quanto dava. Por que isso? Porque o display flex, isso aqui, cada um desses retângulos aqui é um article desses que está dentro desse display flex aqui, tá bom? Esse display flex, ele por padrão, ele é definido por padrão como linha. Ele está então definido para que cada um desses elementos alinhe, cada um desses elementos seja alinhado aqui na horizontal. E aí, se eu ficar colocando mais elemento do que tem espaço, ele vai comprimir esses elementos para tentar organizar todo mundo na horizontal, sacou? Então aqui, ó, deixa eu te mostrar outra coisa. Eu vou pegar esses articles aqui e eu vou dobrar. Eu vou simplesmente copiar aqui. Você vê, eu coloquei mais depoimentos, os depoimentos começaram a ficar comprimidos aqui na mesma linha. Por quê? Porque esse é o comportamento padrão do display flex. O display flex, no momento que você define uma dimensão padrão para ele vai tentar organizar todo mundo nessa dimensão padrão e ponto. Bota ali mais um, aperta aí que dá mais. É tipo o coração de mãe isso aqui. Só que a gente não quer que ele tenha esse comportamento. Então para isso a gente vai fazer o seguinte, flex wrap é uma propriedade dos display flex e a gente vai dizer o seguinte, wrap, ou seja, a gente vai falar, pode envolver, pode quebrar, assim, define um contorno e faça com que os elementos internos respeitem esse contorno, ou seja, define um limite, entendeu? Envolva eles aqui num limite e não deixe, e não fica, tipo, apertando os caras dentro desse limite. Quebra isso e, se for necessário, joga os caras pra linha de baixo. Então aqui, ó, todo mundo que tinha 800 pixels, já que não cabia todo mundo na mesma linha, ao invés de apertar, eu joguei eles pra linha de baixo, sacou? Aí o que eu vou fazer é, botar aqui de volta 400 pixels, tá? 400 pixels já até cabia dois na mesma linha, que era o que a gente já tinha visto. Mas não cabe mais de dois, né? Aqui você viu o terceiro já caiu aqui para baixo. O quarto, então, nem se fala. Eu vou tirar isso aqui. Eu vou tirar esses dois que eu coloquei repetido. Eu só fiz isso para você entender o porquê que eu estava colocando essa propriedade FlexWrap. Beleza? Aí, tá bom. Tendo feito isso, agora a gente vai fazer o seguinte. Display Flex aqui tá organizado, beleza? E aí ele tá com essa definição aqui, que é, se tiver mais elementos do que cabe numa linha, ao invés de comprimir esses elementos, joga os caras que estão a mais para a linha de baixo. Tudo bem. A gente aqui vai então centralizar os elementos na horizontal, e centralizar os elementos na horizontal é Justify Content Center. Tá bom. Aqui agora a gente tem que botar... Bom, a gente tem algumas coisas para fazer, né? A gente tem que dar umas margens aqui, a gente tem uns espaços, a gente tem que formatar isso aqui, que isso aqui não tá um colado no outro. Eu quero que isso aqui sejam retângulos independentes, não é para eles estarem conectados um ao outro, tá bom? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui no Display Flex pai deles, aqui o Employees, e eu vou dizer que os elementos que pertencem a esse Display Flex devem ter um espaço de 2RM. E é isso aqui que define essa propriedade gap. Então tá aqui, ó, gap. Beleza? Então eu espacei eles de 2RM. Tá bom? Ainda não é tudo. A gente vai vir aqui nos articles, vai dizer que, ó, a cor do texto não pode ser preta, que é o padrão.
Porque, pô, preto aqui nesse fundo, ele não vai ler nada. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa mesma cor aqui de branco que a gente sempre usou. Color, hashtag FFF. Coloquei aqui, código da cor, beleza, já tá mais legível. Tá perfeito ainda? Tá perfeito já? Não, não tá. A gente tem que fazer uns ajustes aqui. Border Radius, vou botar aqui 10 pixels. Então aqui botei células aqui mais circulares. Aqui, se você for ver, esse texto está muito colado na borda. E por quê? É porque essas células aqui desse Oracle não tem padding, não tem espaço de preenchimento, né? Espaço entre o conteúdo e a borda. E a gente quer fazer isso. Então vamos colocar aqui, ó, padding. Vamos botar aqui de 1 REM, beleza? Então aqui, ó, ganharam 1 REM. Ganharam o espaço de 1 REM aqui, aqui, aqui e aqui para cima também. Tranquilo? Tá bom. Isso aqui é bom. Isso aqui já, na verdade, deu um bom ajuste aqui pra gente. Eu ainda quero fazer mais uma coisa. Tranquilo? Eu ainda quero fazer uma última coisa, que é ajustar para que essa seção fique corretamente espaçada dessa aqui e essa aqui fica corretamente espaçada da primeira, para que não fique tudo muito amontoado, sacou? Vamos atacar isso? Vamos lá. Ó, mas aqui você já tá vendo, ó. Sobre é a segunda seção. Funcionário, terceira seção. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui na segunda seção, nessa aqui. Ela é a About Section, não é? About Section. Aí aqui a gente vai vir e vai colocar que ele tem uma margem de 5 REM e 0. Tá bom? Isso aqui dá um espaçamento bacana entre eles. Beleza? Já que eu já estou aqui na About, deixa eu aproveitar e fazer uma outra coisa aqui, que é tirar esse texto aqui que por padrão é preto e colocar ele na cor padrão do nosso projeto aqui. A cor padrão do nosso projeto vai ser Color, aquela que a gente está utilizando, esse tom de azul aqui, tá bom? Porque aí ele fica aqui na identidade do nosso projeto. Beleza? Tá, com isso aqui, a gente já deu uma boa de uma ajeitada. Eu ainda quero... Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar esse espaço aqui. Eu vou aumentar esse espaço porque é bom que ele seja mais espaçado. Eu não quero que nunca fique sobrecarregado de informação. E isso aqui é muito comum. Quando você está fazendo uma página dessas, você vai testando valores para ver aqui qual que está mais adequado. Tá bom? Eu vou até... talvez eu coloque aqui 10 RM. Tá bom? Margin com 10 RM e 0 significa que na vertical ele está adicionando 10 RM para cima e para baixo, e na horizontal ele não está adicionando nada. É isso aqui que eu estou definindo. E aí agora, ó, você vê, sobre, eu clico, ele vem para cá. E aí depois funcionários, eu clico, ele vai lá para baixo, ó. Beleza? Tá bom. Com isso aqui, eu quero agora, vou fazer o seguinte, eu quero botar aqui um título para essa seção. Essa aqui é autoexplicativa, né? É um texto sobre os funcionários. Aí aqui, nessa aqui, eu quero colocar aqui relatos. Então vamos botar aqui, ó, uma outra section que engloba a nossa section employees, beleza? Botar uma section nova que engloba a nossa section employees. E a nossa section nova, ela vai se chamar id igual a employees container, tá bom? Vou chamar isso aqui simplesmente de um container. Por quê? Porque eu quero que exista uma estrutura aqui que envolve ela para eu caracterizar essa estrutura. E por que essa estrutura vai ser importante? Porque eu vou colocar um elemento a mais, que é um H2, na verdade, H2, que vai ser aqui, ó, relatos daqueles que movem nosso sonho. Tá bom? Vou botar aqui, relatos daqueles que movem nosso sonho, que são os nossos principais funcionários. Beleza? Tá aqui. Aí agora, com isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou ajeitar isso aqui, né? E aí, bom, vou botar aqui a definição antes do employee, já que é uma célula que envolve a employee, ela vem hierarquicamente antes no HTML. Vou botar aqui, ó, employees container. E adivinha, vai ser um display flex direction column. E aí ele vai ser align item center, porque eu quero alinhar isso aqui
na vertical, eu quero alinhar isso aqui na horizontal, né, em relação ao centro, tá bom. E por fim, eu quero fazer o seguinte, eu quero dizer que o employees container, o H1, H2, né, que existe aqui dentro, ele deve ter uma margin de 2RM0 e ele deve ser na verdade, e ele deve ter a cor de texto igual a esse azul aqui, que é o que define e é o que a gente usa aqui para nossa página. Beleza. E aí agora a gente tem aqui o nosso texto, o título dessa seção, da cor aqui da cor aqui que a gente usa no nosso sistema. Beleza? Então aqui ó, a gente tem o about, a gente tem aqui a seção dos funcionários, relatos daqueles que movem nosso sonho, e aí a gente pode clicar aqui para cima e a gente volta para essa seção aqui. Falta a seção aqui de o formulário aqui de criação de conta para que a gente mantenha contato com esse potencial cliente, né? Para mesmo que ele não compre dessa vez, ele compre numa próxima. E tem outra coisa que a gente podia fazer também, que é o seguinte. Você está vendo aqui? Você está vendo aqui que quando eu clico aqui, ele abaixo de uma só vez. Aqui ele abaixo de uma só vez. Funciona. Mas eu quero que isso seja mais bonitinho. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui nessa definição aqui de cima, e aí eu vou fazer o seguinte: scroll behavior, que é o comportamento de rolagem, que é isso aqui, né? Comportamento de rolagem, por quê? Porque o que eu estou fazendo aqui é simplesmente, quando eu clico aqui, ele rola automaticamente para essa seção, né? A barra de rolagem aqui da página. Então eu vou pegar isso aqui, a barra de rolagem, que é scroll behavior, né? O comportamento da barra de rolagem, e eu vou colocar que vai ser smooth, que vai ser suave. Agora que é suave, repara só, vou clicar em funcionário, ele vai descer suavemente até lá. Tranquilo? Então, ó, a gente deu uma boa adiantada aqui na nossa página, falta um pouquinho só pra gente finalizar ela por completo e você não perde por esperar. A gente faz isso na próxima aula, beleza? Então faz o seguinte, se inscreve aqui no canal para você não perder a próxima aula, deixa o seu like para sinalizar que você está acompanhando esse projeto, que você está construindo uma página para o seu projeto. E se você estiver gostando de fazer um projeto de HTML e CSS, dá uma olhada no link aqui que está nos comentários, beleza? Dá uma olhada no link que está aqui na descrição. Lá eu te ensino a como fazer um tocador de música inspirado no player do Spotify do zero, usando HTML, CSS e JavaScript. É um projeto que você faz totalmente e aí sem precisar saber nada. Tá muito maneiro, dá uma checada, totalmente gratuito, beleza? É isso por hoje, eu vejo você na próxima aula. Até lá!